7 de setembro de 2022. 200 anos da independência do Brasil. No ano de 1938, o Espírito Emmanuel prefaciava uma obra memorável, escrita por um jornalista, porém, diretamente do mundo espiritual. Humberto de Campos, enquanto atravessava as suas experiências no mundo corporal, na crosta planetária, não tinha a menor ideia de o que o esperava após atravessar os portais que a todos nós nos aguardam. Humberto de Campos se define como sendo um jornalista que tinha uma pena afiada, escrevia crônicas e críticas, falava de política, porém, sempre do ponto de vista do mundo absolutamente material. Qual não foi a sua surpresa? Mas, passados os primeiros momentos de perplexidade, ele arregaçou as mangas e se pôs a trabalhar, legando para nós inúmeras obras de conteúdo moral e ético de grande relevância. Então ele escreve essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele retira diretamente dos arquivos do mundo espiritual a história verdadeira do nosso Brasil. E nos informa que o Brasil está destinado à evangelização do nosso planeta. Que Jesus, por volta do século XIV, veio às cercanias da Terra visitar esse planeta que Deus lhe havia confiado. As ovelhas simples que aqui estavam, na sua trajetória de progresso e evolução. Mas também aquelas almas que para cá haviam sido degradadas de mundos mais felizes e que tinham por dever auxiliar o progresso da Terra e auxiliar o progresso dos filhos da Terra. Então Jesus vem acompanhado de Hilel, que era e é o responsável pelas relações sociais do planeta. E Jesus então observa que muito pouco do ponto de vista moral haviam os homens avançados, apesar de ele ter estado conosco e nos trazido o Evangelho e a Boa Nova. Jesus sente aquela divina amargura. De Francisco de Assis sobrou uma história para ser contada. Então, as lutas fratricidas, o sangue que escorreu por toda a Europa. E Jesus decide que deveria encontrar um novo ambiente, uma terra nova. E ele diz a Hilel: leva-me
aquelas regiões que são iluminadas pelas luzes que formam uma cruz. A cruz que significa o meu martírio por amor aos homens. E então ele chega às florestas brasileiras, virgens, habitada por povos simples, almas primárias, aguardando a experiência do progresso. E então, junto com Hillel, ele traça estratégias para que a essa região viessem almas sofridas, que já houvessem, de certa maneira, compreendido a lição do amor através dos sacrifícios, das perseguições religiosas. E então começa a história do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Estamos hoje civilizados. Temos uma relação de absoluta intelectualidade com os conceitos que nos aproximam da melhor ética e da melhor moral. E isso também nos confere grave dever de nos colocarmos nós, que escolhemos o Cristo de Deus, de nos colocarmos como seus servos, mas principalmente como seus soldados, sem medo de enfrentar as sombras que inevitavelmente sempre haverão de lutar contra a luz, até que o reino de Deus esteja definitivamente implantado na terra. Então, Emmanuel, ele nos informa que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. O Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Allan Kardec, em A Questão 796 de O Livro dos Espíritos, perplexo com a dureza do coração dos homens e a severidade das leis penais que vigiam e que vigem na terra, ele indaga o que seria necessário para que os homens reformulassem as suas leis, tornando-as mais brandas. E os espíritos respondem que só a educação é capaz de reformar o homem e assim reformar o mundo. Em um outro momento, Allan Kardec analisa essa questão da educação. E ele diz que não se trata aí de uma educação escolástica, de
instrução e cultura pura e simplesmente, mas uma educação moral, uma educação que trouxesse ao homem o sentido verdadeiro da fraternidade, da liberdade, da justiça e do amor. Que tivesse uma pedagogia nova, uma pedagogia que Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano, quando nos trouxe as palavras compaixão e misericórdia. Então, desenvolver uma pedagogia que ensine ao homem os caminhos da compaixão e dos atos de misericórdia, da prática da abnegação. A doutrina espírita traz no seu corpo de questões que até então não haviam sido sequer formuladas pelo homem. Nas respostas que os maiorais nos trazem, nós encontramos o sentido da vida. Nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo o significado da religião verdadeira. É aquela que une todos os povos, todas as crenças, que dá ao homem esse sentido profundo de amor, em que não nos estaremos mais preocupados com os posicionamentos pessoais, com os nossos ideais próprios, mas buscando mergulhar nesse mar de conhecimento que já está disponível para a humanidade. Espalhar instrução, espalhar conhecimento e principalmente religiosidade. Compreendermos, em definitivo, a dimensão daquilo que é o incognoscível, aquilo que vai além das nossas análises intelectuais. Essa é a tarefa do Brasil. O coração do mundo é a pátria do Evangelho. Então, a defesa da família, a defesa da vida, da ideia de Deus, a defesa da pátria. Jesus permanece nos orientando e nos liderando. Que neste dia possamos renovar os nossos votos de amor ao Cristo de Deus e nos colocarmos nas fileiras dos seus servos fiéis, dos seus soldados, levando ao mundo a experiência do bem, do bom e do belo. Que Jesus nos abençoe e que o Brasil possa cumprir a sua missão, o seu propósito. Mas assim será. Cumpriremos, cumprirá. Paz e luz para todos nós.